Olá pessoal, vamos para a aula 283, avaliando o aprendizado sobre os diagramas de fase. Diz assim a 9, a figura abaixo mostra o diagrama de fases de uma substância. Aí ele começa a fazer algumas perguntas. Pergunta A, durante a fusão essa substância se dilata ou contrai? Justifique. Como é que eu vou saber se durante a fusão a substância dilata ou contrai? As substâncias normais quanto à dilatação, quando elas, ele perguntou, fusão, sólido para líquido. O normal é o que? É as substâncias, quando eu fundo, né? Sólido para líquido. O normal é as substâncias aumentarem de volume. O normal é isso. O anormal é quando a substância diminui de volume na fusão. Isso é o anormal. Quero que tu compare com a água. A água é normal ou anormal na fusão? A água é anormal, é anômala. O gelo, quando derrete, ele se contrai ao invés de dilatar. O gelo contrai, tá? Ou seja, se eu tenho 1 kg de gelo, quando ele derrete, ele fica um volume menor, tá? Como eu vejo isso no diagrama de fases? As substâncias anormais, a curva de fusão, tá? Ela é para cá, ó. Ela, ao invés de ser como essa, que é uma substância normal, a fusão, ou seja, quanto mais pressão, menor a temperatura de fusão, tá? Por exemplo, vou pegar uma temperatura de fusão aqui numa determinada pressão. Então, numa determinada pressão, tá ali, pressão, eu tenho uma determinada temperatura de fusão. As substâncias anormais na fusão e da dilatação anômala, como a água, quando eu aumento a pressão, diminui o ponto de fusão, ela é uma temperatura menor. Então eu já sei que essa substância aqui ela é anormal. Então eu já sei que essa substância aqui ela vai se ao derreter, é como a água, sólido para líquido, a fusão faz que haja uma contração, tá? Então tá aí, ela se contrai. Então o item A contrai na fusão. B, em que estado de situação se encontra A, B e C? Bom, A, B e C. Lembra, dentro da taça o que tem? Líquido. O que tem aqui? Sólido. E aqui, estado gasoso. Na verdade, vapor aqui. Gás é depois do ponto crítico. Então, A, líquido. B, gasoso. C, sólido. Tá aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. C, qual é o nome da mudança de estado de A para C? Eu vou de A para C. Então, se eu estou em A, ó, e quero ir lá para C, eu vou ir de líquido para sólido. Como é que se chama? Alternativa item C, solidificação. Então item C, solidificação. É o inverso da fusão. Tá? D, se a partir do estado B a substância sofrer um resfriamento isobárico. O que é isobárico? Iso igual, baros pressão. De B ele vai sofrer um resfriamento isobárico, mantendo a pressão, resfria. Diminui a temperatura, a pressão constante. Ele vai de gasoso para sólido. De gasoso para sólido a gente chama de sublimação inversa ou ressublimação. Tá? Então, é uma ressublimação ou uma sublimação inversa. Tá? Bom, aí está a questão de número 9. Vamos para o número 10, que é muito parecida. A figura abaixo mostra o diagrama de fase de uma substância. Aí ele pede assim, durante a fusão essa substância dilata ou se contrai? Nota que aqui é uma substância normal. Como é que eu sei que é uma substância normal quanto à dilatação? Ela não tem dilatação anômala. Para uma determinada pressão, eu tenho uma determinada temperatura de fusão. Se eu aumento a pressão, aumenta o ponto de fusão. Então essa substância é normal. Então, ao aumentar a temperatura, ao fundir sólido para líquido, ao fundir ela dilata. Então a anormal, ao fundir, contrai. A normal, ao fundir,
dilata. Tem que saber isso aí para tua prova, tá? Então tá aí, então a substância vai dilatar durante a fusão. Ela é uma substância normal, não é anormal como a água, tá? Em que estado de agregação encontra-se A, B e C? A, sólido, B, líquido, C, gasoso. Fácil, né? Só saber a localização no diagrama de fases. C, qual é o nome da mudança de A para C? Bom, de A para C, tá? Nota que o meu gráfico aqui está meio ruim. Se pegar no livro, o ponto A está aqui, na verdade, ó, está no estado sólido. Tá aqui o ponto A, estado sólido, e o C está mais para cá. Se pegar no quem tem um livro aí, vai ver que é possível ir de A direto para C, de sólido, ou seja, para gasoso, sólido para gasoso. O item C que ele pediu, então, sublimação. Então, de A para C, sublimação. Beleza? Agora, vamos D. Se a partir do ponto B a substância sofrer um aquecimento sob pressão constante, como é que se chamará a mudança de fase? B, eu estou no estado líquido e com uma pressão constante, ele sofre um aquecimento. De B para a região C, de líquido para gasoso, vaporização é o nome da mudança de estado físico, tranquilo? Agora, daí a questão de número 10. Tu vê que a questão de diagrama de fase, tu tem que reconhecer onde estão os estados físicos e como é que se chamam as mudanças. Saber se a substância é anormal ou se a substância é normal. Basicamente é isso. Tá? Agora, a questão número 11. Dois recipientes com água à mesma temperatura estão no mesmo instante nas cidades A e B. A água contida na cidade A está fervendo, enquanto a água contida no recipiente B não. É possível que isso aconteça? Então eu tenho dois recipientes com água à mesma temperatura. Só que aqui na cidade A, aqui na cidade B. Vamos supor que ambos estão a 90 graus Celsius. Ele não falou isso, ele disse a mesma temperatura. Estou inventando aqui. Então 90 graus Celsius e 90 graus Celsius. Ele disse que aqui está fervendo, está borbulhando já aqui, ó, está fervendo essa água. E em B, não. É possível? Resposta, sim. Lembre que a pressão influencia na temperatura de ebulição. Como? Influencia como? Quanto menos pressão tiver, menos temperatura de ebulição. Então basta que a cidade A esteja num local de menor pressão. Por exemplo, ele poderia perguntar também que a cidade A está numa altitude maior. Tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então aqui a água está fervendo e aqui, por exemplo, está ao nível do mar. Ao nível do mar, 90 graus Celsius, a água não ferve, porque ao nível do mar, a 1 atm, nós sabemos, a água ferve a 100 graus Celsius. Tá? Quem sabe aqui, né, nessa altitude, né, uma cidade a uma grande altitude, a água ferva a 90 graus Celsius. Beleza? Então é possível sim. Tá? Então está aí as questões do Avaliando o Aprendizado. Até a próxima aula. Aquele abraço.